Sejam bem-vindos, então, à resolução do nosso segundo exercício. Agora, nós vamos resolver a linearização, e essa linearização, ela passa, primeiro, por nós representarmos esse sistema. Normalmente, nós colocamos nesse processo de linearização tudo que está do lado direito ou esquerdo da equação, porque nós colocamos isso do outro lado. Nós levamos para o outro lado, justamente para poder linearizar sem problemas. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque o V, o volume ou a área da seção transversal, ela pode ser função de alguma das variáveis que nós vamos linearizar. Então, o que acontece? Se nós deixarmos ele do lado esquerdo, nós não vamos derivar em relação a essa variável. E isso vai prejudicar, então, no processo de linearização. Essa é uma das formas, então eu recomendo fortemente você sempre levar qualquer coisa que esteja do lado esquerdo, levar para o lado direito, certo? Então, a primeira coisa é essa. Aí nós escrevemos a equação, no formato já tendo essa alteração. E aqui nós vemos uma variável extremamente importante para reatores, que é a taxa de diluição. A taxa de diluição é a relação entre volume, entre vazão e volume. Essa é uma variável extremamente importante em qualquer reator. Nós estamos trabalhando aqui com um reator. Esse reator, então, é um equacionamento não linear. Seria um reator CSTR, em que entra CAin, por exemplo, A dando B, e esse CAin vai virar CA e CB, segundo uma taxa de reação que aqui está ilustrado como sendo de segunda ordem. Então, seria 2A dando B, por exemplo. Certo? Por que nós estamos fazendo a reação desse tipo? Porque aqui está a não linearidade. Então, o sistema é não linear devido a esse quadrado, e ele também é não linear devido a este termo aqui. Ó. Esse termo aqui é chamado de bilinearidade. A bilinearidade está sempre presente, ou normalmente presente nos processos. No mínimo, eles são bilineares. Porque a cada... Por que a gente chama de bilinear? Toda vez que eu tiver duas variáveis, x vezes y, se eu mantiver uma das variáveis constantes, o sistema é linear. Mas a multiplicação dessas duas variáveis leva a um sistema chamado bilinear. No caso, as duas variáveis são justamente quais? São aquelas variáveis que dependem de ter a vazão de alimentação e a variável de concentração dentro do reator, que é a concentração de A. Então, essas são as duas variáveis envolvidas. Então, nós temos a multiplicação de duas variáveis, como aqui, e sempre que nós tivermos a multiplicação de duas variáveis, nós temos o que a gente chama de bilinearidade. E sempre, então, que o processo depender da vazão operacional, da carga da unidade, a dinâmica depender da carga da unidade, nós temos uma não linearidade. Então, nesse caso, nós temos duas não linearidades. Uma associada à bilinearidade, que é a multiplicação de duas variáveis, e a outra associada à elevação ao quadrado da concentração de Ca. Certo? Então, feito isso, agora a linearização é muito simples. Esse equacionamento, nós escrevemos o equacionamento na forma colocando em evidência a derivada de um lado e as outras variáveis do outro. Nós temos um funcional
que depende da variável de estado, que é aquela que nós temos a derivada, que é o CA. Nós temos a outra variável que é manipulada, que é o F, e nós temos o distúrbio, que é o CAIN. Aqui também pode ser um CAIN de T, né? Que eu não escrevi, mas é um CAIN de T. Então, essas são as variáveis. Essa aqui é a manipulada, a MV. Essa aqui é o distúrbio. E essa aqui é a variável de estado que nós temos descrevendo o sistema. A variável de estado é aquela variável que nós temos a derivada. Essa é a variável de estado. É chamada de variável de estado. Variável de estado. Nos vídeos da próxima semana nós vamos deixar mais claro isso. Bom, a linearização disso aqui é simplesmente derivar. Vamos fazer com azul. Esse aqui vai gerar esse termo. Em lugar de CA, nós colocamos delta CA dt. Aqui nós vamos ter o funcional dessa função f derivada em relação à variável de estado, vezes o delta CA. Sempre tá, eu não estou escrevendo o que é CA de t, mas está implícito que é CA de t. Todas as variáveis são função do tempo, certo? Então está implícito isso, mas às vezes para deixar mais claro isso, é interessante que se coloque. F em relação à variável manipulada, avaliado no estacionário, vezes o F de t. E depois o distúrbio. Essencialmente, é isso que nós temos que fazer quando nós linearizamos. Avaliando no estacionário CAIN de t. Agora é só calcular as derivadas. Eu meio que tomei o espaço. Eu vou ter que dar uma colocada. Diga. No exemplo que o senhor passou na videoaula, quando o senhor fez a série de Taylor, você avaliou essas derivadas parciais nas condições iniciais. No ponto que você está... condição inicial, pensa assim, quando eu uso CAIN, vamos deixar isso mais claro nesse exemplo. O delta CA, ele é um delta CA de T, que é o CA de T, menos o CA numa condição onde eu estou operando o sistema. Isso aqui é o ponto estacionário, ponto de operação. A notação SS ou zero são mais ou menos equivalentes, porque isso aqui é a coordenada do ponto de operação, ou estacionário. É o estacionário obtido no sistema para um valor de F0 e para um valor de CAIN 0. Ou seja, uma concentração específica. Porque é uma concentração específica, mas essa concentração específica, ela pode ser, e ela vai ser a condição inicial também, porque nós vamos fazer perturbações ou analisar o comportamento do sistema a partir justamente desse ponto estacionário. Então, acaba sendo também a condição inicial. Certo? E por isso... entendi. Zero. Porque acaba sendo a condição inicial, porque nós vamos perturbar o sistema e analisar o comportamento dinâmico do sistema a partir
desse ponto onde nós linearizamos. E por isso que também se usa o zero para caracterizar isso. Não sei se ficou claro. Ficou. Obrigado. Certo? Então, agora eu vou tomar um pouco do espaço da próxima questão, porque eu não administrei o espaço aqui, e vou fazer as derivadas e colocar as derivadas aqui, para chegar à resposta que é pedida nessa questão. Então, a resposta vai ficar assim. Antes de mais nada, então, só para deixar claro aqui, isso aqui também é f de t menos o f0, aonde eu linearizei o sistema. E o CAI é a mesma coisa. Sempre que nós linearizamos, nós passamos a pensar em variáveis desvios. Isso pode parecer um pouco estranho, mas vai ficar claro para vocês logo em seguida. Acho que com um exemplo aqui, ao longo do exemplo, vai ficar claro. Parece meio restritivo isso, né? Mas não é. Não é restritivo, mas eu não vou abrir o parênteses agora, porque senão a gente pode perder um pouco o foco. Então, aqui, isso aqui vai ser, então, a derivada. Onde é que aparece CA? CA aparece aqui e aparece aqui. Então, vai ficar justamente... Eu posso colocar já direto o zero, ou simplesmente pôr a derivada e depois a derivada desse termo aqui é 2kCA. E aí eu posso pôr SS aqui, ou zero, posso escrever também se eu quiser. São tudo formas equivalentes, né? Vou só fazer em vermelho, que eu poderia escrever também se eu quisesse. Simplesmente substituindo o valor. Isso aqui é totalmente... Você escolhe. Às vezes, para não ficar enchendo de bolinhas, 0, 0, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, você pode marcar isso através desse SS aqui, que é o estacionário onde eu linearizei o sistema. E se você quiser, você pode escrever claramente aonde tem as variáveis, você pode escrever claramente o zero do lado, que é a condição estacionária associada àquele ponto onde eu linearizei. As duas formas são totalmente aceitáveis. Escolham uma e sigam adiante. Tá? Então, a versão em vermelha ela é a alternativa à que eu escrevi em preto. Tá? A outra parte aqui, CAIN menos CA sobre o volume. SS, ou zero, fique à vontade em escolher. E, essencialmente, é isso que consiste... Por exemplo, onde é que aparece CAIN? CAIN aparece só aqui, então é F sobre volume vezes delta CAIN. Observe que isso aqui vai gerar um número, certo? Esse número nós podemos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Em lugar de eu estar carregando para lá e para cá os valores, nós podemos fazer isso. Isso aqui é a solução da questão anterior, tá? Então, eu só vou pôr uma moldura para marcar que com isso nós fechamos o que foi solicitado na questão anterior. A resposta da questão anterior é justamente isso.
Essa aqui é a resposta da questão anterior. Tá? Bom, mas vamos para alguma dúvida em relação à questão 1? Então, essencialmente, linearizar é o quê? É calcular a derivada. Já na questão 2, nós vamos substituir. Isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número. A questão 2, nós vamos calcular esses números. Para isso, então, nós temos que fazer 2 passos. O primeiro passo, então, a questão 2 está começando aqui, a resolução. E eu vou dividir isso aqui ao meio para aproveitar o espaço. Senão eu não vou ter espaço para resolver. Primeira etapa da resolução da questão 2 é calcular o estacionário. Primeiro passo é calcular o estacionário. Porque se vocês olharem no enunciado, o que é fornecido é o ponto de operação definido pelas variáveis de entrada. Ou seja, aqui o estacionário é o CA0, ou CA estacionário. SS é equivalente. O 0 ou SS. Né? Então, o primeiro passo é esse. E o segundo passo é substituir os valores só. Então, se nós olharmos, o que é passado são algumas variáveis que são parâmetros. O volume do reator, a constante, esses dois são parâmetros. Enquanto que o F é uma condição estacionária, são as entradas, são o que define o ponto de operação. Esse que eu marquei aqui em vermelho, com 0 em vermelho, esses dois aqui, não escolhi a cor muito boa, vou dar um Ctrl C. Esses dois aqui são as entradas de que definem o ponto de operação. Vou pegar um azulzinho. Esses dois aqui são o que define o ponto de operação. Então, os amarelos ali são os amarelos são justamente os parâmetros. E essa aqui são o que define o ponto de operação. Certo? E aí vocês estão vendo que não está aparecendo o CA estacionário. Não está aparecendo CA estacionário porque com uma equação eu posso ter uma incógnita, que é a solução estacionária de CA. Que é o que nós vamos determinar agora. Então, o CA estacionário é essa expressão igual a zero, ou seja, a gente vai substituir F, V, CAin
menos CA menos KCA ao quadrado. Isso aqui igual a zero. E aí, para deixar claro que é o estacionário, é o ponto que nós estamos linearizando, vou colocar o zerinho aqui nessas variáveis que aparecem. Isso aqui é uma parábola. Então, vamos substituir os valores. Substituindo os valores, a vazão é 2, o volume é 1, a concentração de entrada é 2, menos a minha incógnita, que é o CA0, menos K, que é 2, K está aqui, ó, vezes o CA0, que eu quero determinar ao quadrado. Isso é uma parábola. Escrevendo essa parábola na forma tradicional, vou pôr um pouquinho para cima. 2CA menos 4. Isso aqui é uma parábola. Essa parábola aqui tem duas soluções. Temos duas soluções. Nós temos a solução zero ou FS, tanto faz, tá? Menos 2 e CA0, 1. A solução negativa não faz sentido. Então, a solução estacionária que faz sentido para nós é a que tem o valor igual a 1. Observe que a concentração no reator, pelo fato do CA ser consumido na reação, a que faz sentido é uma concentração de saída de CA que seja menor que a concentração de entrada. A concentração de entrada é 2, ó. Então, a solução que faz sentido é uma concentração inferior a essa que entrou. Ou seja, é o 1 aqui. Se vocês tivessem feito algum cálculo absurdo, digamos que tivesse dado um número positivo CA estacionário de 4, também seria uma solução que é incompatível com aquilo que faz sentido no sistema. Então, é uma outra forma de vocês também checarem. E o segundo passo agora é substituir os valores. Por o segundo passo. Substituir os valores. Ô, professor, tu pode repetir porque o CA valendo 4 é incompatível? Que eu não entendi. Porque a concentração de alimentação no reator de entrada é 2. Ó. Entendi. Então, imagina, está entrando 2 e a reação é de consumo. Certo? Que é uma reação que o A é consumido. Porque a reação, se ela fosse reversível, poderia ser diferente. Tá? Então, a saída só pode ser igual a um valor menor que 2. Ou seja, valores que fazem sentido, nesse caso, seriam valores entre, para esse exemplo, uma vez que isso no estacionário. Né? Dinamicamente, eu até posso ter isso. Imagina que eu caio bruscamente esse valor e dentro do reator estava um CA naquele instante, um valor maior. Mas no estacionário não tem como. Substituir agora os valores. Então,
os valores na nossa expressão, aquela ali, aquela expressão asterisco. Ou seja, essa expressão aqui é a equação asterisco. Nós vamos substituir os valores nessa expressão asterisco. Eu vou diminuir a espessura da caneta. Então é só substituir os valores, pura e simplesmente. Aí a expressão vai ficar menos, tá? Vai ser o 2 sobre 1 mais 2, que é do parâmetro ali, vezes o CA0, que é 1. Bem, 2 vezes K vezes 2, né, que é o 4. Desculpe, aqui é 2 vezes 1, que é o CA de equilíbrio, que é 4, isso. Então, só estou substituindo os valores. Dois menos 1 sobre 1. Mais 2 delta LCI. Ou seja, o que é pedido é isso aqui. Ó. Naquele ponto, então, vai ficar menos 6 vezes delta CA mais delta F, 1 vezes delta F, mais 2 vezes CI. E é isso aqui que é a solução da questão 2. Alguma dúvida tem? Na questão 3, essencialmente, é partindo dessa equação aqui. Então, nosso ponto de partida da questão 3 e da questão 4 é essa aqui, essa expressão. Aí a primeira coisa que nós vamos fazer é levar, para responder tanto a questão 3 quanto a 4, nós vamos levar o CA para o outro lado. E vamos escrever essa expressão que a gente acabou de representar ali, dessa forma. Deixando claro que isso aqui é de T, isso aqui é de T. E as entradas, vocês estão vendo que as entradas ficam do lado direito. As duas entradas ficam do lado direito. Aqui é a parte homogênea da equação diferencial. E a parte homogênea. Essa parte homogênea vai ser o denominador da função de transferência. Vai gerar o denominador da função de transferência. E vai capturar os polos. E as entradas são a parte não homogênea. É inhomogeneidade.
Aí nós temos a MV e o distúrbio. São as duas entradas. As duas entradas estão no lado direito da equação diferencial, linearizada, no caso. Certo? Tranquilo até aí? Agora é só aplicar a transformada de Laplace para obter a função de transferência. Com uma vantagem, que é a condição inicial nula. Então, isso facilita enormemente. Então, só para escrever isso, como eu estou partindo do estacionário, o delta CA estacionário, ou inicial, é igual a zero. Porque o CA de t no instante zero vai ser igual ao CA zero. Por isso que a gente usa o zero também, como já havia explicado. Certo? E isso aqui aplicando a transformada de Laplace em ambos os lados. Esse termo aqui vai gerar S delta, isso aqui é um S, tá? Delta CA de S, menos a condição inicial. Mas a condição inicial é zero, então mais 6, vou fazer o outro termo. Esse termo preto, o termo azul, vou fazer verde. Esse aqui é o termo verde, mais 6 delta CA de S. Isso é igual ao termo esse aqui, que é simplesmente a transformada de Laplace desse sinal, que aí eu caracterizo, represento como sendo um f de S. Normalmente a gente usa a letra maiúscula, né? Mas como já tem a letra maiúscula ali, não tem o que fazer. Então eu simplesmente deixo claro que é a versão transformada através da troca da variável t pela variável s. Aqui. Como eu quero a transformada de Laplace, ou a função de transferência de ΔF para CA, e essas duas entradas são independentes, as duas entradas são independentes, o que significa isso? Uma variação de f não está atrelado a uma variação de CAI. São totalmente independentes. Então, se eu quero a função de transferência dessa variável para o CA, simplesmente eu esqueço a outra variável. Isso eu não estou dizendo que a outra variável não vai ser importante. Ela vai ser importante, sim. Mas o efeito dela vai ser adicionado ao efeito de uma variação em f. E se eu quero a função de transferência, eu quero saber o efeito da variação em f. Aí eu fico simplesmente com essa parte que me interessa, a outra eu faço igual a zero. E aí rearranjo, esse vai para o outro lado e isso aqui vai para o lado de cá. E chego à função de transferência, que é a pretendida, que é tendo como saída o CA e como entrada o F. Essa é a função de transferência, que é 1 sobre S mais 6. Essa é a função de transferência que nós escrevemos normalmente dessa forma aqui, separando o ganho da constante de tempo.
Essa aqui é a solução dessa questão. O ganho aqui é 1/6. E o tal é 1/6 também, nesse caso específico. Tal é a constante de tempo, é o quanto demora para chegar. Até aí tudo tranquilo? Então, a primeira função de transferência solicitada é essa aqui. A outra sai praticamente de brinde. A outra questão, nós vamos pedir a função de transferência de CAIN em relação ao CA. O ponto de partida continua sendo essa expressão aqui, ó. Esse é o ponto de partida. Essa expressão é o ponto de partida. Só que agora nós vamos escrever desconsiderando o F. Nós vamos ficar apenas com o CAIN. E por que nós estamos ficando apenas com o CAIN? Porque CAIN e F são independentes. Procedendo de forma análoga, nós chegamos à função de transferência solicitada, que é a função de transferência de CAIN para CA. Mais uma vez, vai ser uma função de primeira ordem. O denominador é o mesmo, só muda o numerador. O numerador aqui é 1, S mais 6. Isso escrevendo na forma de ganho, vai ficar 1/3 sobre 1/6. O tal é o mesmo, só o ganho é diferente. Esse é o ganho. E esse aqui é o tal. Certo? E aqui é a solução dessa questão. E para ter entendimento, quando a gente trabalha com função de transferência, a gente põe as caixinhas, né? Para ter um entendimento da combinação dos dois sistemas, nós vamos fazer a representação, não é? Isso não está sendo pedido na questão, tá? Mas, já que a gente já fez, vamos fazer bonitinho aqui a ideia que nós temos quando nós trabalhamos com função de transferência. São as duas contribuições aqui, ó. Vou pegar o vermelho. Vou pegar uma bolinha. Somando. Nós vamos ter as duas contribuições sendo somadas. E cada uma delas, normalmente a gente põe a variável manipulada na linha base, né, aqui no caso, que é uma variação de ΔF. Aqui é a combinação das duas, que é a variação de ΔCA. Esse aqui é o efeito de uma variação de ΔF é capturado pela função essa aqui, ó. E o efeito de uma variação de CAIN é capturado pela segunda função que nós determinamos. O efeito combinado dos dois é a soma dos dois. Certo? É a soma dos dois. E aí, aqui eu aproveito para explicar para vocês, porque num primeiro momento parece meio restritivo linearizar e capturar, e por que a função de transferência é interessante para nós. Se vocês estiverem recordados, quando nós trabalhamos com função de transferência, com controladores,
O controlador, numa malha retroalimentada, vai mexer nesse cara, que é o ΔF. E vai visar e capturar o quanto ele tem que alterar esse ΔF de tal forma que ele consiga levar o sistema para onde eu quero. Então, digamos que a retroalimentação diz aonde ele está. E eu quero estar numa outra posição, eu quero compensar um distúrbio. Então, eu quero saber o tamanho dessa variação que eu tenho que fazer para compensar isso. E por isso que a função de transferência ela é interessante, porque ela ajuda-nos a justamente determinar essa grandeza do quanto nós temos que variar para atingir o nosso objetivo, que é compensar o distúrbio, que é levar o sistema para onde eu quero. Certo? Mas notem que tanto o distúrbio quanto a variável manipulada têm o mesmo denominador. E por isso que, normalmente, quando nós simulamos o distúrbio, nós fazemos a seguinte mudança no diagrama. Nós colocamos essa parte que é comum, que é a parte homogênea da equação diferencial, se a gente pensar desse jeito. Eu volto a frisar que isso que eu estou falando não é o que é pedido na questão, tá? Isso aqui é apenas um parênteses. Mas já que a gente está falando disso, vale a pena ressaltar. Então, daí eu coloco o denominador aqui, que é a parte homogênea da equação. E faço a soma na entrada do efeito das duas entradas. Então, isso aqui seria a parte homogênea da equação diferencial. Ou é oriundo da parte homogênea. É 1 sobre o denominador, que é o lado da parte homogênea da equação, digamos. E aí a inhomogeneidade é a entrada. E aí nós temos dois bloquinhos de entrada. Vou mudar de cor para... Nós temos um bloquinho relativo ao CI e o bloquinho relativo ao F. E cada um deles tem um ganho diferente. E que vão ser somados. Ou seja, eu ponho dentro desses blocos específicos apenas ganho. Que são os dois valores de ganho. Um é 1/6, o outro é 1/3. Aqui é o ΔF. E aqui é o ΔCI. Essas duas representações aqui são equivalentes. São equivalentes. E aí, esse distúrbio, que está representado aqui na saída, aqui o distúrbio está representado na carga da unidade, na entrada da unidade. Então, essa aqui é a forma representando o distúrbio na carga da unidade.
na carga da unidade. E esse aqui é representando o distúrbio na saída. Distúrbio na saída. São totalmente equivalentes. Alguma dúvida até aqui? Mais uma vez eu friso que isso não faz parte da questão em si, mas serve para ter um entendimento do sistema. Então agora, se ninguém tiver nenhuma questão, vamos para o próximo item, que é determinar a transformada de Laplace, que captura a perturbação que você vai usar para estimar o delta CA. E aí que é um ponto importante, que nós temos que pensar em variável desvio. Quero saber, a função de transferência entra variável desvio. Eu quero saber, eu vou usar a função de transferência, essa aqui. E essa função de transferência aqui, ela trabalha com a variação, o delta CI. Ela é 1/3, 1/6 de S mais 1. Certo? Eu, na hora de estimar o CA, o efeito do CA, eu vou pegar ela, essa função de transferência, e vou multiplicar pela transformada do sinal de entrada, que é o CAIN. Mas é o delta CAIN. Ou seja, nós vamos multiplicar pelo delta CAIN de S. Certo? E o que eu quero saber é qual é essa transformada para essas diferentes perturbações. Qual é a transformada que eu vou usar para representar uma perturbação A, para representar uma perturbação B e para representar uma perturbação C. É isso que está pedido nessa questão. Qual é a transformada de Laplace? E aí que vocês têm que pensar e claramente que aqui esse gráfico não está em delta CAIN, está em CAIN. Está em CAIN de T. Aí que é o problema. Eu tenho que pensar em variável desvio. Eu tenho que criar um gráfico. Não preciso criar o gráfico, porque... Mas eu vou criar o gráfico para deixar claro. Mas eu tenho que aplicar a transformada de Laplace, ou obter a transformada de Laplace do delta. Então, para deixar isso claro, didaticamente falando, eu vou fazer isso aqui expresso em delta CAIN. Vou pegar os eixos que vamos criar. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade em interromper. Aqui é o tempo e aqui é o delta CAIN. Certo? Aí o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, 5,
6, 7, 8, 9. Então, vamos primeiro fazer a primeira perturbação, que é o azul. O delta Cin é o quê? É o Cin de T, que está no gráfico, que é esse cara aqui, menos o Cin zero. O Cin zero é igual a 2. De onde é que eu sei isso? Está lá, ó. Quando nós linearizamos o sistema, nós linearizamos nesse ponto. Esse 2 veio daqui, ó. Esse 2 veio daqui. Então, fica 5 menos 2. 3. Vou fazer aqui 3 níveis. 1, 2. Claro que você não precisa fazer isso, né? Você faz isso de cabeça, né? Mas como eu estou fazendo didaticamente, eu estou fazendo passo a passo. Essa aqui é a curva A, na forma de variável de desvio. E esse valor aqui surgiu, que é o 5 menos 3. 5 menos 2, desculpe. 5 menos 2, isso aqui é igual a 3, que é o tamanho do degrau. Esse é o tamanho do degrau. A primeira transformada de Laplace, então, vai ser Cin, transformada de Laplace, chamar de sinal A, vai ser o quê? Transformada de Laplace de um degrau é S. O tamanho do degrau é 3. Mas esse degrau não está ocorrendo no instante 0. Ele está ocorrendo no instante 1. Está aí a transformada de Laplace do primeiro sinal. Essa é a solução da primeira perturbação. Vou pôr uma moldura. O azul, que é do primeiro. Vamos fazer agora o vermelho. O vermelho começa em 2. E vai até 4. 4 menos 2 é 2, então vai até 2 aqui. Isso vai acontecer no 6. E depois ela fica constante. Certo? Isso aqui pode ser visto como a soma de dois sinais. Um degrau, uma rampa para cima e depois uma rampa para baixo. Então, eu vou criar o outro sinal hipotético, a soma dos dois sinais hipotéticos. O primeiro sinal hipotético é esse aqui. E o outro sinal hipotético com a mesma inclinação aqui. Então, somar esses dois sinais, eu vou chegar à linha vermelha. A transformada de Laplace desse primeiro é o quê? É a rampa. Rampa é t. T é s ao quadrado. É a inclinação vezes
1 sobre S ao quadrado. Primeiro vamos determinar a inclinação, então. A inclinação, vou chamar a inclinação de A. A inclinação. Vou chamar de M, para não confundir com o que a gente está usando. M. M é a inclinação. M é o quê? 2 sobre 4. 4 veio daqui, ó, 6 menos 2. Isso dá 2 sobre 4. Isso dá 0,5. A inclinação é 0,5. Então, a primeira reta vai ser essa aqui. Vai ser 0,5, que é a inclinação, S ao quadrado, que é a transformada de Laplace de uma função que é uma reta que depende de t. Vezes o tempo morto, porque isso aqui é o que está acontecendo no instante 2. Esse 2 daqui, ó. Daqui que veio o 2. E essa outra aqui vai ser a mesma reta, só que com inclinação negativa, mas ocorrendo no instante 6. E a vermelha é a soma dessas duas. Então, o delta C em B vai ser o quê? Vai ser simplesmente a soma dessas duas. Uma negativa e outra positiva. E aí nós temos a expressão, deixa eu melhorar isso aqui. E aí essa resposta B. Há alguma dúvida até aqui? Por fim, a verde. A verde é o sinal pulso. Vou fazer de verde. Que ocorre no instante 6. A altura desse pulso é 3 menos 2 é 1. Então ele vai até o 1. Vou pegar aqui um tracejado. 1. Deixar claro que esse aqui era para ser o tracejado 2. Tá bom. Vou puxar um pouquinho para baixo. Tá ruim isso aqui. Deletar essa chuva. Eu vou deslocar esse 2 aqui um pouquinho para o lado. Pronto. O 2 estaria aqui. E agora? Esse é o 2. Certo? Então é a altura 1. Como é que eu cheguei a 1? É 3 menos 2. Isso aqui pode ser visto como sendo a soma de 2 degraus. O degrau
positivo e o degrau negativo aqui. Ou seja, o verde vai ser, então, primeiro degrau, 1 sobre S positivo. No instante no instante 6. É o E na menos 6. Descontado no degrau de igual magnitude no instante 8. Que é 8. E essa é que é a resposta do C. Alguma dúvida tem? Curiosidade? Tranquilo? Então agora vamos para a próxima questão, se vocês não tiverem. Então o ponto-chave pensou em sinal de entrada para o sistema, você tem que pensar em variável desvio. Porque função de transferência transfere uma variação. Então eu não posso fazer a transformada de Laplace desse sinal do jeito que está, eu tenho que pensar no delta, na variação. Delta, variação. Certo? Agora, na próxima questão é calcular o quanto vai variar. Então, a gente vai calcular o CA de T para uma perturbação A, por exemplo. Então, vou fazer só para a perturbação A. Eu quero determinar, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero determinar essa expressão aqui, ó. O CA de T quando a perturbação é a CAin de T, o A aquele, certo? Bom, a função de transferência permite eu estimar o delta CA de T. Então, a função de transferência ela vai me determinar o delta CA de T. E aí, depois eu vou converter o delta CA de T. Isso tudo vocês vão fazer automaticamente, tá? Mas é que eu estou fazendo em velocidade ultra baixa. O delta CA de T, a função de transferência, então vamos só recapitulando essa função de transferência. Delta CA, delta CAin, ela é 1 terço, 1 sexto, S mais 1. Certo? O degrau foi de 3, então o delta CAin, nesse caso, é 3 sobre S e na menos 1S. Só para recapitular, esse aqui é o valor da transformada de Laplace dessa perturbação aqui.
Então, o instante de tempo 1, aqui. Nada acontece antes. E aqui o instante de tempo 2. Mais ou menos 2. Vou um pouquinho mais para cá. E aí aqui nós temos, vamos dividir isso aqui em pedacinhos. Em 6 pedacinhos. Isso vai representar um sexto. Então, 1, 2, 3, 4. Tá ruim. Vou fazer assim, ó. Metade. E aqui eu ponho 2 tracinhos. Então, esse aqui é 1/6, né? Esse aqui é 1 mais... que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 1 mais 1/6. 1/6 aqui é o tal, né? Por isso que eu fiz assim. Tá? Aqui é 1 mais 2/6, 1 mais 3/6, ou seja, metade do intervalo, e assim por diante. E quer dizer que 1 tal, isso aqui é 1 tal, 2 taus, 3 taus, 4 taus, 5 taus. Quer dizer que aqui, praticamente, o sistema chegou no estacionário. O novo estacionário. E qual é o valor que ele vai chegar? É 3 vezes 1/3, isso vai ser igual a 1. Então, o valor final é 1. Isso veio do ganho vezes o delta CAin. 0. Isso aqui é igual a 1/3. Esse é o ganho. E esse é o tal, né? Vezes o delta U0. Delta U0 é aqui, ó. O delta CAin 0. Vezes 3, isso dá 1. Esse é o valor final. Então, até aqui não acontece nada. Isso aqui está representando esse termo aqui, ó. E a partir daqui é uma função de primeira ordem. E aí, para nós representar 63% desse intervalo aqui, é 1 tal. Ou seja, 0,63. Ele vai atingindo 1 tal. E agora é desenho técnico. Olha só como eu fui mal em desenho técnico. Olha só. É horrível. Certo? É isso aí. Isso é o delta CA, mas o que é pedido na questão não é o delta CA. É o CA de T. O CA de T é simplesmente deslocar essa curva para cima. Ô, professor, tem uma dúvida. Diga. Nesse intervalo que é linear, ele é realmente uma reta ou é uma curva que parece uma reta?
Não entendi a questão. Tu tá falando Ali no gráfico que tu fez agora. essa parte Essa parte do 1 até o tal. Não, do 1 até o tal é. Ela ela é linear, uma reta não, isso aqui mesmo. é para ser uma curva. Uma curva, Uma tá. curva, porque é para ser 1 menos a exponencial, né? Uhum. É para ser a curva 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Certo? Isso aqui é a curva que nós estamos representando aqui. Ó. Deslocada de 1, né? Claro. Então, para ser exato, seria isso aqui. Certo? É uma curva. Mais alguma questão? E, bom, para chegar ao CA, simplesmente deslocar isso para cima. Vou fazer com eixos aqui. É a mesma historinha, tudo igual. Só que agora eu vou fazer em preto, CA. Ô, professor, Diga. eu não entendi porque o delta CA em 0 é 3. Delta CA em 0 é 3, tá? O delta CA em 0 é 3 porque delta CA em 0 é esse aqui, ó. É 5 menos 2. CA em 0, desculpe, eu acho que eu entendi a tua questão. É que o zero, para nós, é o momento onde é feita a perturbação. Né? Literalmente falando, é o delta CAIN 1, né? Que é no instante 1. É que normalmente o zero, a gente chama de zero o momento que é feita a perturbação. Então, tu tá certo na tua questão, o mais correto seria chamar aqui de 1, né? Ok, obrigado. Mas é como, por default, a gente usa o zero, instante tempo zero, o momento que a gente faz a perturbação. Não sei se ficou claro. Sim, obrigado. Então, agora é só somar, porque o delta CA de T é o CA de T menos o CA. Aqui é o CA da linearização, é quanto zero, né? Esse aqui é igual a 1, no caso. Então, o CA de T, ele vai ser... No primeiro momento parece meio complicado, mas é simplesmente deslocamento e pronto. Então, o zero aqui vai ser o 1. É só deslocar essa curva para cima igual. Aqui é o 1, e aí ele vai de 1 até 2. 2 é o valor final. Ali é o 2. Aqui é o... Então é simplesmente pegar essa curva que a gente fez ali e deslocá-la para cima. Tendo como ponto de partida o 1. Então vamos fazer aqui. Até aqui é 1. E aí depois é simplesmente copiar aquela curva ali. Mais uma vez usando o desenho técnico.
é o deslocamento da curva. Ou seja, 1 é onde foi feita a perturbação e no instante 2 já chegou, antes do instante 2 já chegou no novo estacionário, que vai ser 2. Certo? Agora, a outra parte da questão é comparar essa predição com a predição do modelo não linear. Então, a partir da função de transferência desenvolvida, nós estamos predizendo aqui, e vou mostrar como é o CA de T. E agora compare a qualidade da predição realizada com o modelo linear com a calculada a partir do modelo não linear. O modelo não linear, para obter a predição do modelo não linear, nós simplesmente vamos ter que calcular a nova Bhaskara. Então, nós vamos pegar a solução da Bhaskara, mas só a predição linear, então, a estimativa linear, a predição linear, do novo estacionário, é igual a 2. Veio daqui, ó. CA vai ser o CA0 mais o ganho da função de transferência vezes o tamanho do degrau. Que no caso é do instante 1, mas normalmente a gente usa 0, tá? 0 é o momento que é feita a perturbação, mas para ser exato é 1 mesmo. Que é onde foi feita a perturbação pelo instante 1. Isso aqui deu, então, 1 mais 1/3 vezes 1, vezes 3. Essa aqui é a predição linear. Que deu o 2. Certo? A não linear vai ser calculando o quê? A Bhaskara que nós obtivemos antes era isso aqui, ó. CAin menos CA menos K CA ao quadrado. Isso aqui igual a 0. Agora nós vamos colocar, antes nós tínhamos colocado, vamos escrever a expressão do jeito que estava antes, 2. No CAin era 2. O CA é o que eu quero determinar. K, que é igual a 2 também. CA ao quadrado. Isso aqui deu como solução 1. CA igual a 1. Agora, a predição não linear vai ser a predição não linear vai ser 2 vezes, agora, se aí não vai ser mais 2, vai ser 5. Vai ser 5 menos CA menos 2 CA ao quadrado igual a 0. Ou seja, vai ser a Bhaskara, que vai ser 2 CA ao quadrado mais 2 CA menos 5
S. Menos 5S. Menos 5... Não, menos 10. Menos 10. 2 vezes 5, 10. A solução dessa Bhaskara aqui é o que vai dar o valor do não linear. Só que eu não tenho aqui a solução dessa Bhaskara. Não calculei ela. Mas calculando essa Bhaskara aqui, você vai chegar justamente à solução do CA. Eu vou calcular a Bhaskara aqui. Resolvendo a Bhaskara, a Bhaskara é essa aqui, que foi originária da substituição, que seria a solução estacionária para o valor final de CAIN. Nós tivemos duas soluções, menos 2,79 e 1,79. A solução que faz sentido é 1,79. E aí a comparação do valor final predito pelo modelo linear é 2, e a comparação do modelo não linear é 1,79. Se nós fôssemos fazer uma simulação dinâmica desse sistema, nós teríamos uma curva que seria essa vermelha aqui. Ó. Isso não é nada crítico em termos de controle, porque a retroalimentação, eu espero conseguir encantá-los com o princípio da retroalimentação. A retroalimentação é algo incrível, eu não preciso ter nada perfeito. Pelo processo de retroalimentação, eu tenho que saber o caminho que eu tenho que ir. Se eu quero chegar, por exemplo, ao novo valor de concentração de A, eu tenho que saber que eu tenho que aumentar a concentração de CAIN. O modelo linear diz que se aumentar a concentração de CAIN, aumenta a concentração de CA no reator. E com que velocidade isso acontece? Aí eu aumento e o que acontece? O sistema vai se deslocando naquele sentido. Só que a retroalimentação vai sempre corrigindo essa trajetória. Então, essa diferença de trajetória aqui entre o modelo não linear e o linear, essa diferença ela é compensada pela retroalimentação. Eu não posso errar o sentido, certo? Ela é compensada pela retroalimentação. Então, essa é uma discrepância pequena, não é significativa. O princípio da retroalimentação consegue buscar isso. Isso eu vou deixar mais claro para vocês ao longo do curso. Alguma dúvida tem? Curiosidade? Então, dando seguimento aqui às outras questões eu vou mais comentar. Essa aqui eu fiz passo a passo. As outras questões têm o gabarito dos testes e eu vou passar rapidamente comentando o gabarito em si. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Mas até aqui, alguma questão a ser discutida, alguma pergunta específica? Professor, ali acho que é a 6, como que tu sabia que no 1 mais 5 tal chegava no estacionário, no novo estacionário? Porque uma função de transferência de primeira ordem, 5 tals vai fazer com que tu esteja no novo estacionário. Isso é uma regra? Isso é uma regra? Isso é uma regra que nós vimos e deduzimos isso no vídeo onde nós falamos sobre função de transferência de primeira ordem. Se vocês olharem o nosso segundo vídeo da semana, fala sobre a resposta de uma função de transferência de primeira ordem. E aí mostra eu tenho aqui. Vamos ver. Anotação da apostila aqui.
E o terceiro vídeo interpreta a função de transferência. Mas aqui está representado em escala dimensional. Ó. 1 tal é 63% da variação total. 2 taus, 3 taus, 4 taus, 5 taus eu cheguei no novo valor. Tudo vem daqui, ó. Se eu faço a transformada inversa, essa é transformada inversa. Da onde é que vem o 63%? Quando t é igual a tal, isso aqui vai ficar 1 menos exponencial de menos 1. Isso dá o 0,63. Ó, 1 menos np exponencial de menos 1. Isso é o 63%. Se eu fizer 1 menos np exponencial de menos 2, seria 2 taus, dá 0,86. E se eu agora fizer 4 taus, dá 0,98, que é 98%. 1 menos np exponencial de menos 4. Isso vai dar 0,98. 0,98. Então, eu chego quase ao estacionário com 4 taus e a gente considera que está no novo estacionário com 5 taus. Então, o tal ele dá a escala de tempo que demora para chegar no novo estacionário. 99%. Certo? Daí que vieram os números. A resposta em si é essa aí. Na aula computacional a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso e daí a gente faz os gráficos direitinho e aí vocês vão ver isso ilustrado. Tá respondido? Pode continuar. Então, voltando aqui ao exercício. Bom, então o segundo exercício é o teste 2019-1. O gabarito está no... Observe que se vocês não têm nada para fazer e querem se divertir, vocês podem ir no diretório da disciplina e tem outros testes disponíveis lá. Então, o gabarito está aqui dos testes, que serve de exercício. Então, eu peguei o gabarito esse aqui, que é o 2019-1, e coloquei, porque a questão era esse aqui. Então, é esse que nós vamos discutir. Tem outros testes ali com gabaritos também. Então, a ideia aqui é linearizar essa expressão aqui. Esse aqui é um radiadorzinho. Eu podia ter trazido... Mas isso aqui eu explico depois para vocês. Isso aqui é a modelagem de um radiador térmico, que eu tenho uma plantinha, que é o TC Lab. E eu acho que na semana que vem eu mostro essa plantinha para vocês funcionando fisicamente. E esse aqui é o aquecedor. Existe o aquecedor elétrico. E existe a perda de calor de duas formas, uma convectiva e uma radiativa, ou por radiação, melhor dizendo, por radiação. Esse é o modelo desse sistema, sendo que esse termo convectivo aqui é simplesmente a diferença da temperatura ambiente menos a temperatura do componente. Ele é linear. Certo? E vai ser mais não linear o sistema quanto maior for a temperatura. A diferença de temperatura entre esses dois. Então, por exemplo, se essa plaquinha tiver 200 graus, 300 graus, a componente por radiação, transferência de calor,
passa a ser importante. Mas se a temperatura for baixa, quem vai dominar é a parte convectiva. E aí o comportamento vai ser essencialmente linear. Certo? Então, o calor gerado ele dissipa por radiação e por convecção. Então, na aula computacional, eu vou até mostrar um pouquinho mais esse sistema também. Bom, o objetivo aqui é linearizar esse sistema. Mais uma vez, coloca-se essa parte da expressão para o outro lado. Nós estamos assumindo que o CV é independente da temperatura, é constante. Mas se o CV for dependente da temperatura, não tem problema, só vai ficar um monstrinho na derivação. Então, melhor assumir que ele é constante, que é o que é pedido, que é mencionado aqui, que o CV é constante. Tá. E aí é obter a derivada dessa função, de forma análoga que a gente fez antes. A versão linear é simplesmente a versão derivada. Aí nós temos aqui a versão linearizada do sistema, que é o cálculo dessas derivadas. Certo? Então é obtida de forma análoga. Quando a gente vai para a função de transferência, a historinha se repete. Nós levamos esse ΔT para o lado esquerdo da equação. Aí nós temos a equação homogênea. E aí, na homogeneidade, fica do lado direito, que são as duas entradas, e de forma similar ao que a gente resolveu para a questão anterior, nós temos as duas funções de transferência. A de uma variação da temperatura ambiente para a temperatura do radiador, que aí eu fico só com esses dois termos, e a do Q para a temperatura do radiador. Então, nós temos as duas funções de transferência obtidas de forma análoga. Para obter os parâmetros B e A da expressão, nós temos que calcular a solução estacionária. Porque é informado, a potência é informada a temperatura ambiente, mas não é informado a temperatura do radiador. Então, aqui são os parâmetros, o A, então, tudo são os parâmetros do sistema, e o TA em Kelvin, né? Tudo expresso em Kelvin, e a potência em 50%. Então, são os dois passos aqueles que nós obtivemos, ou fizemos. Ô, professor. Diga. Eu fiquei com uma dúvida aí. Ali no exercício diz que o Q é 50%. Só que na hora de resolver ali aquele item 1, por exemplo, tu colocou o Q como 50 apenas, para dividir por 100, né? Eu fiquei meio confuso nessa hora. Esse 100 é o 100%, né? Então, por isso que eu coloquei... que isso aqui foi uma questão de teste. A potência é de 0 a 100%, e por isso que tem aquele 100 ali, né? Então, por 50 divididos por 100 dá os 0,5. Certo? Não sei se ficou claro. É que daí esse 100 aqui é para transformar em percentagem. E aí dá o 0,5 aqui. Não sei se ficou claro? Eu acharia que... Eu acharia que não teria que ter esse 100, né? Que aí o Q já seria 0,5, porque ele está em porcentagem já. Não, é que a unidade aqui desse Q é em percentagem. Eu digo aqui no... Tá. Tá, entendi. A taxa de aquecimento expressa em percentagem. Tá. Mas isso, digamos, na prova, caso tivesse uma questão, não ficar muito claro, então 100% é potência máxima, então eu poderia deixar claro aqui que esse Q está em percentagem aqui, mas aqui no texto é dito. Certo? Entendi. Mas isso realmente pode causar alguma dúvida. Qualquer coisa, isso é só me perguntar na hora da prova. Então, por isso que deu o 0,5 aqui. Aí, mais uma vez, eu vou chegar, não mais uma Bhaskara, né? Aí isso aqui tem que resolver numericamente.
É um pouquinho mais chatinho e tal, mas começa com a solução linear como chute, é um polinômio de quarta ordem. E aí a solução são essas duas aqui, ó. Na realidade, são mais que essas duas. Mas a única que faz sentido é essa aqui. É 328 Kelvin ou 54,99 graus. Aí, substituindo a solução estacionária naquelas expressões, substituindo aqui, substituindo aqui, substituindo aqui, do mesmo jeito que nós fizemos, nós chegamos aos valores de A, B e C. Tranquilo? A próxima expressão é aqui, ó, determine a transformada de Laplace que deverá ser utilizada para perturbação ilustrada nessa aqui. Então, isso aqui, na realidade, a transformada de Laplace é dessa aqui, ó. É o delta, tem que pensar CB variável desvio. O ponto de partida é 50%. Isso aqui é um delta de 10, 60 menos 50. Realizado no instante que eu acho que é 100. Depois aqui é 800, provavelmente, e aqui é 1600. Então, o delta Q vai ser 10 vezes 1 degrau no instante... acho que aqui é 100. Eu pus 10, mas aqui é para ser 100, acho. Aqui é 100. Está errado o gabarito. Aqui é 100. Aí tem que usar uma reguinha, né? Claro. 250. Aqui deve ser 100. 200 aqui. 250. Aqui é os 800. E aqui é os 1.600. Isso aí, ó. Isso aqui é um tamanho similar a esse aqui, então é 1.600. Eu que escrevi errado. Certo? Então aqui isso aqui é um degrau de 10 positivo, aqui é um degrau de 20 negativo, porque é 40 menos 60. E aqui é um degrau de 10 positivo. Daí veio 10, 20 e 10. Transformada de Laplace disso é 10 sobre S, Heaviside, que é a função degrau. O tempo onde é feito o degrau é o tempo morto. É o deslocamento. Certo? Aí a próxima questão pede a função de transferência. Aí eu aproveitei o espaço para criar a função de transferência ali, que vai ser usada. A função de transferência para uma variação de potência, ou seja, a gente substitui, a gente vai usar essa aqui, ó. Substitui o valor C e A, que nós determinamos aqui, ó. O A e o C. Substituindo lá. Aí a gente chega a essa expressão aqui, ó. Essa é a função de transferência. Aí, 1.5 é considere a função de transferência do item 1.3 para determinar a função daqui, da saída. Aqui, mais uma vez, tem um erro, que é o Heaviside de 100. O resto está certo. E aí, simplesmente, então, tomando como base a resposta de uma primeira ordem, sendo que aqui é o tal, né, que nós determinamos.
Aí depois plot na figura ilustrada no ponto 4, essa resposta. Essencialmente é fazer os degraus. O ponto de partida do estacionário era 55, a variação do degrau é só fazer essa sequência de degraus e a gente chega à curva vermelha. O 1.7 analisa o grau de não linearidade estática. É a mesma ideia de antes. A gente primeiro tem que calcular a predição do modelo não linear. A predição do modelo não linear é fazer a variação por um determinado tamanho de degrau. Aqui eu fiz uma variação de 10%. Ou seja, no ponto de partida era 0,5. Passou de 0,5 para 0,6. 0,5 passou para 0,6. Aí a solução não linear ela é feita em cima do valor final e resolve-se a Bhaskara. A Bhaskara não, polinômio de quarta ordem. A predição do linear é 0,6 vezes 10, porque está expresso em percentagem. A predição do linear está aqui, ó. Só cuidar das unidades, certo? 59,75. E aí, comparando os dois erros, nós chegamos que o erro é baixo, bem baixo. Logo, o sistema, como nós já havíamos estimado pela análise do sistema, ele é essencialmente linear a baixas temperaturas. E à medida que ele trabalha numa temperatura maior, começa a haver não linearidade, porque esse termo transferência de calor por radiação é que é a fonte da não linearidade. E ele, para baixas temperaturas, baixas diferenças de temperaturas aqui, esse termo é muito pouco, muito pequeno. Então, essencialmente, o sistema é representado por essa parte da equação com essa aqui, ó. E ela é linear, logo a predição do linear tem que ser muito boa. E é o que acontece de fato. Certo? E com isso, então, nós fechamos esse exercício. Alguma questão em relação a esse exercício? Caso vocês tenham alguma questão, vocês podem me perguntar na próxima aula também, caso vocês ainda tenham alguma dúvida a esse respeito. No início da próxima aula, eu posso tirar dúvida de vocês. Mas o ponto-chave é que a ideia é sempre a mesma, né? Então, vamos mostrar num outro exemplo. Esse aqui é a equação num bioreator, produção de lactose. A linearização é dessa equação aqui, ó. Esse sistema é não linear, porque o L aparece aqui embaixo. E aqui nós temos a bilinearidade que nem antes. Linearização, a história se repete. Equação homogênea, não homogeneidade, funções de transferência. Quando agora eu tenho 3 tanques, um tanque entrando no outro, cada um dos tanques é descrito por uma equação dessas aqui. Eles inserem a entrada de um, a entrada de um é a saída do outro. A saída do outro, melhor dizendo, do tanque 1 é a entrada do próximo. E aí, então, nós temos os tanques em série, então nós temos as 3 funções de transferência multiplicadas. Isso vai ficar mais claro agora na próxima aula. Aí, o cálculo da função de transferência está aqui, a inversão, isso aqui é simplesmente inversão transformada de Laplace. O cálculo da não linearidade de forma análoga. Ou seja, são 3 questões similares, resolvidas de forma similar, com equações diferentes, mas a lógica é a mesma. Certo? E aí, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Em termos de apresentação,
estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, curiosidade ou discussão.